quem me vê a mim, vê o Pai. E nesta manhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque nós precisamos de entender e ter verdadeiramente a revelação daquilo que está escrito na Escritura. Nós estamos em Cristo Jesus. E diga comigo, Cristo Jesus está em mim. Amém, amém e amém. Então, o plano de Deus para a nossa vida é que, se quem vê Jesus vê o Pai, quem nos vê a nós, diga comigo, quem me vê a mim, vê Jesus, logo vê o Pai. Amém? Se nós estamos em Cristo, e Jesus afirmou, quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se nós estamos em Cristo, o estar em Cristo significa que quem nos vê, nós, vê Cristo. E logo, Ele vê o Pai. E aqui nós podemos ver, de facto, a ligação e a comunhão e o propósito de Deus, que é estabelecido nas nossas vidas e para a implantação do seu reino aqui na terra. Um reino que já chegou, um reino que já é presente, mas é um reino que tem necessidade de ser crescente. Diga comigo, é um reino presente, não virá, já veio. É um reino presente, mas há necessidade deste reino crescer, ser crescente. E Deus está a contar conosco para que esse reino seja crescente. Não vamos colocar a responsabilidade em Deus para ser Deus a fazer. O que Ele tinha que fazer já fez, o que Ele tinha que completar já completou e agora Ele deu-nos a nós essa responsabilidade. Então vamos abraçar isto na nossa vida. Pai, nesta manhã eu venho à Tua presença e eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que Tu me tens dado língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo a boa palavra. Não apenas uma palavra, mas a boa palavra que desperta os corações, que aviva os corações, que desperta os ouvidos para que ouçam e apliquem essa palavra. Te agradeço, Pai, porque nesta manhã a minha boca fala da Tua sabedoria. A meditação do meu coração e aquilo que vem ao meu coração, enquanto eu ministro a Tua sabedoria, é a Tua palavra que sai de mim e que promove entendimento à minha vida e à vida de todos aqueles que me escutam. E eu declaro nesta manhã, Pai, que toda a palavra que sai da minha boca, ela não volta para trás vazia, antes ela prospera naquilo para a qual é enviada. Eu creio nisto, eu declaro isto, eu oro isto e eu recebo isto nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. A minha oração é para que cada um de nós tenha a sua mente liberta, sem distrações, e o nosso coração receptivo, sabe? Porque se nós não temos o coração receptivo, nós somos como o povo judeu que ouviu a palavra, mas por causa da sua incredulidade não entraram na terra da promessa. Nós podemos ouvir a palavra vez após vez, mas se essa palavra não entra no nosso coração, não se gera uma coisa que se chama fé. E é fé que nos coloca em ação, para nós podermos ver a realização da obra de Deus na nossa vida. E sabe melhor? Essa obra de Deus na nossa vida é realizada, diga comigo com toda a alegria, através de mim. É através de mim. Aleluia, 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 aleluia. Por isso, quando Jesus estava na terra e Ele afirmou, quem me vê em mim, vê o Pai, Ele estava a dizer, ok, as obras que eu estou a fazer são as obras que eu vi o Pai fazer. Ele mesmo disse, eu não faço nada de mim mesmo, aquilo que eu faço porque eu vi o Pai fazer. E então, quando Jesus nos dá uma instrução, nos dá uma ordem, Ele diz, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ouça, Ele está a dar-nos uma instrução para nós fazermos o que Ele fez. E de tal forma Ele nos dá a instrução que Ele nos dá a capacitação. Foi Ele que declarou, assim como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós.
com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com a mesma capacidade, com o mesmo domínio, com a mesma unção. Ouça, com tudo aquilo que encerrava a vida de Jesus, o verbo feito carne, a palavra feita carne, tudo aquilo que encerrava a sua própria pessoa, ele diz, eu vos dou a vós. Eu vos envio a vós da mesma maneira. Por isso nós somos enviados para curar os enfermos, expulsar demónios, falar novas línguas. Se bebermos coisa mortífera não nos fará dano algum. Olha, nós somos enviados para ressuscitar os mortos. Ouça, até mortos físicos, não é só os mortos espirituais, é os mortos físicos. Deus nos deu essa capacidade para nós fazermos isso. Eu não falo muito disto, porque acho que não tenho que falar das coisas que aconteceram na minha vida, mas eu posso vos dizer que eu já experimentei todos estes milagres na minha vida, incluindo uma irmã nossa. Eu e a minha mulher estávamos os dois no gabinete, ela caiu fulminada no chão e eu não permiti que ela morresse. Deves-te lembrar muito bem disso. Eu saltei para cima dela, eu puxei a língua dela para fora e a minha mulher saiu a correr para ir chamar o marido. E eu ordenei ao Espírito de Vida que viesse. E o Espírito de Vida veio. E ela foi para o hospital. Eram cerca de 3 da manhã. Ela liga para mim. Eu acordo de manhã. Pastor, eu quero agradecer porque o pastor não permitiu que eu morresse. Eu disse, não fui eu, não. Era Deus que não queria que a irmã morresse prematuramente. Mas eu sei que Deus me usou a mim. Então, nós precisamos de entender que as coisas que Deus diz não estão na Bíblia só para preencher. Elas estão na Bíblia para nós as vivermos. Quem me vê a mim, vê o Pai. E agora porque nós estamos nele, ouça, nós estamos nele, veja aquilo que Deus diz na sua palavra. Diz que quando Pedro e Tiago, Pedro e João entraram no templo e eles curaram aquele homem que estava lá, diz que as pessoas ficaram atónitas, porque as pessoas sabiam que Pedro e Tiago eram homens sem letras, sem cultura, eram indoutos, mas sabe uma coisa? Diz que eles repararam e viram. As pessoas viram que eles estavam com Jesus. Uau, que expressão tão maravilhosa que encontramos nas Escrituras. Eles viram. Eles não olharam para aquilo que eles eram. O que é que eles viram? Eles viram que eles tinham estado com Jesus. E onde quer que nós estamos, nós precisamos de ter esta garantia. Ouça, nós, é uma garantia nossa, de nós sabermos que aquilo que nós estamos a fazer não é de nós mesmos, nós estamos a fazer aquilo porque nós estamos com Ele. Não é uma religião, não é uma ideia, não é apenas a doutrina ou os princípios que a CCR aplica. Não, não é nada disso. Tem a ver com nós estarmos nele e ele em nós. Veja o que está escrito. Eis que eu trarei a ela, à igreja, saúde e cura. E os sararei, lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E agora diga comigo, este lugar, mais uma vez, este lugar, mais uma vez, este lugar. Qual lugar? Qual lugar? A sua igreja. Este lugar me servirá de nome. Me servirá de gozo, me servirá de louvor, aleluia, este lugar me servirá de nome, aonde quer que nós estamos, nós somos este lugar, e este lugar lhe servirá de nome. Uau, o seu nome, já sabemos isto, já está escrito lá em Efésios, que todos nós na terra e no céu tomamos o seu nome, toda a família na terra e no céu toma o nome de Jesus. Bem podemos acrescentar Paulo José Gama Cardoso, Jesus. O irmão pode acrescentar no seu nome, Jesus. E quando lhe perguntarem qual é o teu nome de família, deixa de ser Cardoso, que era o meu, para ser Jesus. Para ser Jesus. Eu espero que isto não seja apenas alguma palavra, mas que nós a cada dia possamos viver isso. Não é uma teoria, irmãos. Isto não é teoria. Isto não é algo só para nós ensinarmos uma filosofia ou uma ideia. O
que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 10 e 11, diz para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Ouça, é para se manifestar aonde? Aonde? Mas onde é que Deus fala conosco? É no corpo ou é no espírito? Deus fala a nós no espírito. O lugar da habitação de Deus na nossa vida é no espírito. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós? É no Espírito. Mas veja bem, quando a palavra está a dizer que Ele se fez carne, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, o Verbo demonstrou, manifestou o Pai, quem era o Pai, agora Ele está a dizer, são vocês, ouça o que está escrito, para que a vida de Jesus se manifeste, se torne visível nos nossos corpos. Para que a vida, ouça, versículo 11, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Uau, 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 uau. Que dimensão tão maravilhosa. Deus olha para nós e Deus sabe que nós somos carne. Esta carne é mortal. Mas porque Ele vive aqui no nosso espírito, essa vida que é a vida dele, que está no nosso espírito, ela manifesta-se no nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo vai a qualquer lugar, e em qualquer lugar onde o nosso corpo é para que Cristo seja notado. E Ele é notado no nosso corpo, mas Ele ainda vai mais longe. Porque o Verbo se fez carne. Então Ele está a dizer, essa vida vai manifestar-se aonde? Na vossa carne, no vosso corpo, que é mortal. Um corpo mortal, transportador da vida eterna. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Um corpo mortal pode chorar, um corpo mortal pode rir, um corpo mortal pode ser cheio de compaixão, um corpo mortal pode ser cheio de misericórdia. E é isso que as pessoas estão à espera de ver em nós, porque é aquilo que eles esperam ver em Deus. Não clamamos a sua misericórdia, não clamamos o seu perdão, não clamamos a sua graça, não clamamos pela sua unção, pela sua presença. Nós clamamos isso. Mas quando estamos nesta intimidade e neste relacionamento com Ele, então nós podemos verdadeiramente saber, ouça, nós podemos verdadeiramente saber que nele, este corpo mortal, isto que vai morrer, um corpo que é corruptível, porque recebeu a palavra feita carne. Recebeu uma palavra que é, diga comigo, incorruptível. Diga com convicção, incorruptível. Ouça, nada, nenhuma força dos infernos, da terra, dos céus, dos ares, nada pode corromper esta palavra. E esta palavra está em nós. Aleluia, aleluia. Há um versículo que nós citamos tantas vezes, que diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tanta vez que nós citamos este versículo, tanta vez, e esta manhã quando eu estava a orar, Deus trouxe uma ilustração que eu quero partilhar com os irmãos, com o devido respeito. Vamos imaginar que este rolo, todo bonito, todo branco, fala de pureza, de santidade, de glória, de majestade, fala-nos dele. Então vamos dizer que este rolo é Cristo Jesus. E aqui estamos nós, cheios de problemas, cheios de dificuldades, de ansiedades, de doenças, com corpo mortal, depressões, maldições hereditárias, cheio de vergonha, de mentira, um passado que nos envergonha. Nós ficamos em Cristo. E a Bíblia declara, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é.
Quem olha para nós, vê. Deus trouxe esta ilustração a mim esta manhã, encheu tanto o meu coração. Quem olha para nós, vê Cristo. Por isso a Bíblia declara, Cristo em vós, a esperança da glória. Oh! Cristo em vós. E sabe o que é que está escrito? Que o mundo está à espera, com grande expectativa, com grande desejo, com grande ardor. Eles estão à espera da manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. 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 Eu vou continuar. Quero terminar hoje mesmo. Disse-lhe Jesus: a paz seja convosco, e assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E em Lucas 21:15 diz assim: eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. É Ele que nos dá essa sabedoria, sabe? Não puderam resistir a Estevão, quando estavam a apedrejar Estevão, mas sabe, a Bíblia diz que não podiam resistir ao Espírito e à sabedoria com que ele falava. Apedrejaram, mas os irmãos sabem quem estava lá para ordenar o apedrejamento e provavelmente atirar pedras? Paulo. Que não pôde resistir nem ao Espírito, nem à sabedoria de Estevão. Logo mais Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, logo mais Paulo torna-se um com Cristo Jesus, e logo mais nós temos a maioria do Novo Testamento escrita por Paulo. Não sabemos aquilo que acontece na vida da pessoa a quem nós ministramos, cheios do Espírito e da sabedoria que vem de Deus. Nós não sabemos. Mas é Deus que diz, eu coloco na tua boca sabedoria que ninguém pode resistir. Por isso é que a Bíblia diz, abre a tua boca e eu te encherei. Bem, podemos vir para a igreja todos os domingos. Abre a boca e eu te encherei. Não é esse tipo de abrir a boca, não. É abrir a boca para anunciar a verdade. A verdade que liberta, a verdade feita carne. E à medida que nós estamos a anunciar essa verdade que liberta, essa verdade feita carne, as pessoas ao nosso redor não podem resistir ao Espírito e à sabedoria e à unção e ao poder e à autoridade e ao domínio e à graça e à virtude com que nós estamos a falar. Eles não podem resistir. Sabe o que é um imã? Atrai. As pessoas vão ser atraídas à nossa vida. Eu vou fazer aqui uma confissão. Eu já disse aos irmãos que aqueles milagres todos que estão lá em Marcos já aconteceram na minha vida. E muitas vezes eu comento com a minha mulher: o que é que me adianta a mim, Paulo Cardoso, estar a falar do passado? O que aconteceu, aconteceu. Eu quero é que aconteça hoje. E eu vou dizer, isto é a minha confissão para vós. É um segredo. Mesmo aqueles que estão a ouvir lá pela internet, por favor, guardem o segredo. Eu clamo a Deus intensamente que Deus restaure tudo isto na minha vida. De ir num lugar e as pessoas dirigirem-se a mim. Uma ocasião estava aqui num restaurante no Luxemburgo, até vou dizer o nome, no restaurante Perroquet, com um homem que esteve aqui, um doutor, eu não me lembro agora, mas vocês devem se lembrar que esteve a fazer aqui um estágio, juntamente com o nosso irmão Rui Duarte, e aquele homem, eu estava a almoçar com ele, era um homem que não cria em Deus, eu estava a ministrar a palavra de Deus para ele, e de repente, no meio do almoço, uma criança estava numa mesa, e sai daquela mesa, corre a mim e abraça-me.
Eu achei aquilo tão estranho, olhei para a criança, abençoei a vida da criança, e aquele homem que não crê em Deus vira-se assim para mim. Isso é Deus. Oh, isso é Deus. É nós sabermos que no lugar onde nós estamos, nós não precisamos de andar quase que a mendigar para que as pessoas recebam Jesus. Não, eles vão correr para nós, para receber aquilo que nós temos para lhes dar. Os irmãos sabem que a minha mulher dava aulas. Eu não vou gastar muito com isto, porque eu quero mesmo é que nós vivamos. Mas a minha mulher dava aulas e ia muitas vezes almoçar a um restaurante na Figueira da Foz. E naquele restaurante, claro que nós fiz alguns amigos, entre as pessoas que iam lá almoçar quase todos os dias, empregados bancários, um primo meu e outras pessoas ali, e os empregados. Eu vou-vos dizer uma coisa. Quando eu entrava, havia uma espécie de silêncio. E alguns metiam-se assim comigo, vem ali o padreco. É sério, era o que eles diziam, vem ali o padreco. Mas sabe uma coisa? Quando eu entrava, as asneiras acabavam. As andotas com outros sentidos acabavam. Porque quando eu entrava, o ambiente mudou. Eu gostava muito de ir lá, sabe porquê? Porque eu pagava a dose mínima, mas normalmente vinha a repetição para mim. Sou pastor, quer mais um bocadinho? Não, nós arranjamos mais um bocadinho para o seu pastor. Maravilha! Onde nós chegamos, nós mudamos o ambiente. Já contei muitas destas histórias. Um dia vou a uma loja com a minha mulher e nós estamos na loja e de repente a moça, a empregada, olha para mim e diz, o senhor tem um olhar diferente. E ela começou a chorar. Nós oramos por ela, nós levamos aquela jovem a Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Não andamos a mendigar. É nós sermos os portadores. Os portadores. Eu sei que os tempos mudam, mas eu sei que Deus quer fazer nos dias de hoje muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ouça, Deus quer fazer, Deus é capaz de fazer, ouça, e Deus o fará através das nossas vidas. Tem que acelerar. Nós, de facto, somos o quinto evangelho. Os 4 evangelhos escritos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ouça isto com ouvidos de ouvir, por favor. Os 4 evangelhos escritos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram os evangelhos escritos que nos provam o cumprimento da lei. O cumprimento da lei. Muitas vezes as pessoas até falam de que passará o céu e a terra, mas os livros desta lei, os princípios desta lei não passarão até que sejam cumpridos, pois fica a saber, a lei já foi cumprida. Os 4 evangelhos, os 4 evangelhos cumpriram o seu propósito. No dia em que Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, declarou, está consumado. Oh! Tudo o que a lei disse, tudo o que a lei falou a respeito dele, tudo o que a lei falou de morte, de condenação, de pecado, de miséria. Ouça, uma lei que não pôde transformar o coração do homem. Agora toda essa lei, sem cair um jota e sem cair um tilo, caíram sobre Cristo Jesus e ele declarou, está consumado. Os 4 evangelhos são a consumação da lei. E conforme a lei, ele foi crucificado. Conforme a lei, ele foi morto. Conforme a lei, ele foi sepultado. Conforme a lei, ele ressuscitou. Mas agora algo acontece. Algo acontece quando ele se apresenta diante do Pai. Sabe, ele não deixou nem Maria tocar no corpo dele. Lá, quando eles iam para tocar, disse, não me toqueis, porque eu ainda não fui apresentado ao Pai. Ele precisava de ser apresentado ao Pai com o seu sangue, o sangue ressurreto, o sangue vivo. Uau!
Uau! O sangue que purificou, ouça, purificou, limpou, anulou toda a maldição, todo o pecado, toda a miséria, ouça, anulou tudo isso. Ele foi apresentar ao Pai, ele foi aceito, ele foi aceito, ele foi aceito, e agora nós somos aceitos. Uau! Agora nós somos aceitos. Por isso, bem podemos viver um estilo de vida diferente. Ah, pastor, mas pecamos. Deixa lá isso. Não queres falar disso agora. Nós pecamos, nós falhamos. Temos o tal corpo mortal, sabe? Nós temos. Mas este corpo mortal é para quê? É para que se manifeste a sua glória. Pecamos hoje, mas amanhã vencemos. O pecado onde fomos derrotados hoje, amanhã já o vencemos. Por quê? Porque a vida dele manifesta-se neste corpo. É a saúde dele, é a glória dele, é a unção dele, é o poder dele, é a sabedoria dele, é a vitória dele, ouça, é a vitória dele. Eu vou declarar, é a ressurreição dele, porque já ressuscitamos juntamente com Cristo Jesus, é a ascensão dele e é a coroação dele. Estamos assentados juntamente com ele, acima de todo o domínio. Diga lá comigo, todo o domínio. Mais uma vez, todo o domínio. Mais uma vez, todo o domínio. Mais uma vez, ainda todo o domínio. Há coisas, o pastor já falou isso, que dominam a nossa mente, mas fica a saber, nós estamos acima de todo o domínio. E agora ele ressuscita. E ele se manifesta como graça. Portanto, o quinto evangelho é o evangelho da graça de Deus que foi escrito em nós. É o que está escrito na Bíblia. Está escrito em nós. Está escrito nas tábuas do nosso coração. Eu me comovo com isto. Porque quando eu olho para mim, eu posso mesmo dizer, só mesmo a tua graça. Só mesmo a tua graça, Senhor. E essa graça, eu espero que os irmãos guardem isto. E essa graça não nos leva a gastar tempo com aquilo que nós éramos. Essa graça leva-nos a viver em vitória e a reinar em vida. Lembra-se? Porque agora nós somos. Eu vou fazer assim para vermos uma vez. Nós somos um com Ele. Quem nos vê, nós vê Ele. Quem nos vê, nós vê Ele. E Jesus afirmou, quem me vê em mim, vê o Pai. Quem me vê em mim, vê o Pai. Bem, avançando muito rapidamente. Colossenses capítulo 1, verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Diga lá comigo, cantando ao Senhor, mesmo que seja desafinado. Não, diga mesmo que seja desafinado, porque não estejam a pensar que sou eu desafinado, não é? Porque às vezes eu estou ali e ouço alguns dizer, pá, graças a Deus que eu não estou sozinho nisto, não é? Mesmo desafinados, mas nós cantamos ao Senhor, o quê? Com graça. Com graça, sabe o que é isso? É com gratidão, é com vitória, é com o senso de que nós estamos a reinar. Nisto, João 4,17, nisto é perfeito o amor para conosco. Nisto é perfeito, diga lá comigo, perfeito. Sabe o que é perfeito? É uma coisa perfeita, não há nada a acrescentar, é perfeito. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque, diga comigo com convicção, qual Ele é. Somos nós também. Neste mundo. Qual Ele é? Somos nós também neste mundo. E aquele que diz que está nele,
então deve andar como ele andou. E nós sabemos que neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Está escrito em Colossenses 2, 3, 9 e 10. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, ouça bem, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, diga este segredo à pessoa que está ao seu lado: tu recebeste a plenitude. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ouçam bem, sabe o que é plenitude da divindade? É Deus, pronto. A plenitude da divindade é Deus. Não há mais nada. A plenitude é o completar de Deus. Toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Em Cristo quê? Que foi o verbo. O verbo quê? Que foi feito carne, que é a palavra. E agora nós, porque estamos nele, em nós habita o quê? Em nós habita o quê? Não tenho medo de responder. Em nós habita o quê? A plenitude. A plenitude, irmão. A plenitude. Uma vez eu disse em público uma coisa, vou dizer agora como exemplo. Que os papas, quando chegam a um país, normalmente beijam a terra. Assim que eles chegam, eles beijam a terra. E eu disse uma vez em público, eu quando chego, eu piso a terra. Porque eu sei que todo lugar em pisar a planta do meu pé, esse é o lugar que Deus me deu. E nós precisamos de ter a consciência no nosso homem interior, que nós pisamos, mas não pisamos na nossa força. Nós pisamos, ouça bem, nós pisamos, porque em nós habita a plenitude da divindade. Sois feitura sua, Efésios 2:10. Estou a correr. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Diga comigo, andássemos nelas. Mais uma vez, andássemos nelas. Não é ficar a falar delas, é andar nelas, é fazê-las, é praticá-las. As obras que Ele fez, nós fazermos. Nós fomos criados. Ouça bem, nós fomos criados em Cristo Jesus para andarmos nessas obras. E se nós não andamos, nós somos deficientes. E que eu saiba, na Bíblia não me fala de um corpo deficiente, fala-me de um corpo glorioso, que é a Igreja de Cristo Jesus. Isto é uma exortação para nós, é uma exortação para a nossa vida. Acho que nós temos gasto, estou a falar de nós, temos gasto tempo demasiado com estudo, encher a cabeça, a discutir muitas vezes doutrinas, e a doutrina, esqueça a doutrina, viva a palavra. Viva, pratique-a, coloque em prática. Ouça, faça essas boas obras porque elas foram feitas para nós andarmos nelas. Para que agora, Efésios 3, ouça bem, 10 e 11, para que agora pela igreja, diga lá agora, mais uma vez agora, pela igreja. Eu sozinho não sou igreja, sabia disso? Eu sozinho não sou igreja. Essa teoria que há por aí, eu não vou à igreja porque eu em casa sou igreja, não é nada, isso é uma mentira do diabo. Pode ser um membro, mas não é igreja. Pode ser um dedinho, uma unha. Porque quem fica em casa nem é dedo, é unha encravada. Sabe? Estou a falar para vós que estão aqui a ouvir, para quem está a ouvir. Quem fica em casa é unha encravada. Porque não sabe o mal que lhe está a causar a si próprio. O ficar em casa e não estar na comunhão dos santos, onde recebemos a força, a ousadia, o poder. Ouça, há sempre uma unção coletiva que não existe no individual.
para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, dos principados, das potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavra feita carne tem um eterno propósito para que essa palavra feita carne se manifeste na nossa vida. O quinto evangelho. E eu vou terminar apenas lendo os títulos, pois o tempo avançou. Mas deixe-me dizer, Jesus veio fazer 5 coisas na terra. Além daquelas coisas que nós já sabemos que veio curar, veio libertar, expulsar demónios, além de tudo isso, ele veio fazer 5 coisas específicas na terra. E o que ele veio fazer é para nós fazermos. Ele veio implantar e revelar o reino de Deus. Um reino de verdade, um reino de justiça, um reino de glória. Foi isso que ele veio fazer. Diz assim em João 18:37, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. E veja o que Jesus respondeu, eu para isso nasci. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Eu para isso nasci. Oh, meus irmãos, só deste versículo agora podíamos ter, lá teria que pedir ao pastor mais 2 domingos. Hein? Só deste versículo, eu para isso nasci, para ser rei. Para ser rei. E o que é que a Bíblia nos diz? Ele nos fez a nós, reis e sacerdotes. E agora nós podíamos desenvolver muito o que é ser rei. Mas nós estamos aqui para reinar. E quando nós reinamos, mandamos. E quando nós mandamos, implantamos. E ele veio implantar o reino de Deus. Um reino de justiça, de amor, de paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele veio para pregar as boas novas em todo lugar. Deixe-me só ainda falar uma coisa sobre o reino que eu acho que é muito importante. Mateus 22, 16 a 21 diz assim, Mestre, estavam a falar com Jesus, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Ouça, sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse, de quem é esta esfinge que está aqui, nesta inscrição? E eles disseram, de César. Então Jesus disse-lhes, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus foi buscar uma moeda. A moeda é um símbolo de troca, é um símbolo de compra, certo? É o que a moeda significa, símbolo de troca, símbolo de compra. E ele disse, quem é que está aqui? E eles disseram, uau, é César. Então deem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Sabe o que é que Deus fez conosco? Selou-nos com o seu precioso sangue. Nós somos, eu e os irmãos, todos nós somos um símbolo de troca. Estamos aqui para trocar o quê? Vidas que estão nas trevas e que não pertencem ao reino de Deus, para que através do nosso testemunho, da nossa graça... não foi Jesus, foi Jesus, já sabemos que foi Ele, foi Ele que consumou, mas Ele agora está em nós. Ele colocou em nós, Ele selou-nos, Ele selou-nos, nós somos selados, assim como gravaram a cara do César lá na moeda, Ele cravou em nós o seu sangue, Ele cravou em nós a sua plenitude, Ele cravou em nós a sua imagem, Ele cravou em nós a sua primogenitura. Por isso, aonde quer que nós vamos, nós somos a moeda de troca para livrar as pessoas das trevas para a luz.
Por isso, ele diz, eu venho implantar o reino. Ele veio para pregar a boa nova. Ouça bem, é boa nova. Não é nova de condenação, não é nova de destruição, não é nova de acusação. Deixa o diabo fazer esse trabalho. Ele é que acusa, mas quando o irmão chega, o irmão consegue transformar a obra de acusação por obra de aceitação. Fomos aceites. Somos aceites, somos amados. Ouça, a expressão máxima do seu amor é que agora nós estamos nele e ele está em nós. Uau, uau, uau. Eu vim para ir às aldeias vizinhas para que ali eu pregue. Ele nos disse para nós fazermos o mesmo. Sabe onde é que nós podemos começar? Fazendo na nossa família. Fazer na nossa família, na nossa casa, a criar disciplina na nossa casa, nos nossos vizinhos, com as pessoas que nos rodeiam. Comece a pregar o quê? A boa nova. A boa nova. E a melhor boa nova que podemos dar às pessoas que estão ao nosso lugar é que eles possam olhar para nós e ver em nós a obra redentora de Cristo do Calvário. Diz assim em 2 Coríntios 3,3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Vós sois a carta de Cristo. O que é que são os evangelhos? Foi palavra escrita para nos ajudar. Certo? E para dizer, a lei foi completa. Agora, nós somos a carta de Cristo. E sabe uma coisa? A carta não é para ser emoldurada. É para ser lida. É para trazer ensino. É para trazer correção, é para trazer mudança. Nós somos a carta de Cristo. Diga comigo, com convicção, eu sou a carta de Cristo. Aonde quer que eu vou, eu estou ali para que as pessoas leiam. Para que as pessoas leiam. Ministrada por nós, ouça, escrita não com tinta. Não é escrita com tinta, ela é escrita com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do vosso coração. Onde vamos? Deixem escrutinar-nos. Mas nós estamos ali porque falamos a verdade, implantamos o reino, estamos ali para anunciar o Evangelho, as boas novas. Jesus veio cumprir a lei. Já falámos um pouco sobre isso, quando ele declarou que estava consumado lá na cruz do Calvário. Ele cumpriu a lei, nada que havia para cumprir deixou de ser cumprido. Ele veio para buscar, salvar e servir e dar a sua vida por muitos. Buscar, diga comigo, buscar, salvar, servir, dar a sua vida por muitos. O Filho do Homem, Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a resgate dos muitos. Nos dias de hoje, infelizmente, a igreja tem sido afetada por um pensamento de que nós estamos aqui só para reinar, somos só reis, somos só para ser abençoados, é só procurar. Há muitas pessoas na igreja, só estão na igreja para receber a bênção. Não é para ter compromisso, é para receber a bênção. Há muitas pessoas na igreja, infelizmente, que amam aquilo que Cristo dá, mas não amam a sua pessoa. Aquilo que Ele é. Eu quero isto, quero aquilo, quero aquilo outro, quero bem-estar. Coisas que são lícitas, ouça bem, são coisas que são lícitas pelo facto de nós habitarmos no reino de Deus. Só o facto de habitarmos no reino de Deus, isso é lícito para nós. Mas aquilo que está escrito é que nós devemos dar a nossa vida pelos outros. Jesus veio para dar a sua vida. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Eu vou terminar com um exemplo. Em 1741, já há uns aninhos largos, Jonathan Edwards, aquele homem, quando entrava em qualquer lugar, ouçam bem, meus irmãos, Jonathan Edwards, quando aquele homem entrava em qualquer lugar, a presença de Deus, a santidade de Deus, ainda antes dele abrir a boca, ouçam, antes dele abrir a boca, só o entrar,
a presença de Deus, a santidade de Deus, a grandeza de Deus era de tal forma manifesta que as multidões desatavam a chorar e a clamar perdão dos seus pecados. Só a presença dele. Há pouco eu falei, quando entrava lá naquele restaurante, as pessoas mudavam, o ambiente mudava. Mas olha, não é só para acontecer uma vez, é para acontecer sempre. É para acontecer sempre. E com este homem acontecia sempre. 1741, veja os anos que isto foi. Ele entrava, sábado, gerou-se um grande avivamento lá no país de Gales. E até aos dias de hoje, muitos dos cânticos que se ouvem nos campos de futebol no país de Gales, até aos dias de hoje, foram os cânticos e os coros que eles cantavam naquela altura. Um avivamento que veio através de um homem que carregava a presença de Deus. Todos aqueles que estão à procura de vida devem encontrá-la ou vê-la em nós. Diga comigo, aqueles que andam à procura da vida devem encontrá-la ao ver-me a mim. Veem, diga, veem a vida do céu e a luz em nós. E por isso eu posso declarar: Cristo, a palavra feita carne em minha vida. É a esperança da glória. Amém, amém e amém. Pai, eu venho a Ti no nome de Jesus. E eu te agradeço, Pai, pela Tua fidelidade e pela Tua bondade. Eu te agradeço pelo alto privilégio que Tu nos concedes de podermos anunciar a Tua palavra, a palavra que é verdade. Mas no dia de hoje, Pai, nós clamamos que esta palavra seja feita carne em nós, que ela se manifeste no nosso corpo que é mortal, mas ela se manifeste, para que, conforme está escrito, a ninguém vemos segundo a carne, mas segundo Cristo. A ninguém vemos segundo a carne, mas segundo Cristo. E oramos para que utilize a nossa vida, utilize a nossa carne, cheia dessa unção, dessa plenitude, para transformarmos primeiramente a nossa casa, nossa família, os nossos amigos, a nossa vizinhança, a nossa nação e alcançarmos todas as nações da terra, conforme a Tua instrução. Eu oro e eu creio que Tu farás isso na minha vida e na vida de todos os meus irmãos que ouvem esta palavra. É para a glória do Teu nome, é também para a nossa satisfação, mas para a implantação do Teu reino e para que toda a terra seja cheia do conhecimento da Tua glória. E quem crê diz comigo amém, amém e amém. Aleluia.